A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu de 1864 a 1870 e resultou na destruição completa desse país após mais de 5 anos de conflito. A Guerra do Paraguai foi reflexo da consolidação das nações da Bacia Platina, Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai, e resultou em enorme destruição e grande saldo de mortos. Conflito de maior duração e proporção de toda a história da América do Sul. A Guerra do Paraguai foi um grande divisor de águas para todos os países envolvidos. Causas da Guerra do Paraguai. Diferentemente do que se pensava décadas atrás, as causas da Guerra do Paraguai não se relacionavam ao imperialismo da Inglaterra, pois estudos recentes realizados a partir da comprovação documental mostraram que esse conflito foi resultado do processo de formação e consolidação das nações da Bacia Platina. Esse trecho citado baseia-se em novos estudos que atualmente são considerados a última palavra na historiografia da Guerra do Paraguai. Principais acontecimentos da Guerra do Paraguai. Os primeiros atos de agressão relacionados ao início da Guerra do Paraguai foram o aprisionamento de uma embarcação brasileira, Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai em direção a Cuiabá, e a invasão de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, ocorrida em 26 de dezembro de 1864. O ataque paraguaio ao Brasil foi uma represália à invasão do território uruguaio, conduzida pelo governo brasileiro em favor dos colorados e contra os blancos, que eram aliados do Solano Lopes. Blancos eram aliados de Solano Lopes e o governo brasileiro ficou a favor dos colorados. A ocupação paraguaia no Mato Grosso foi conduzida por 7.700 soldados, que derrotaram facilmente as fracas forças de defesa dessa região, 875 militares do Exército e 3.000 membros da Guarda Nacional. Esse território continuou sob posse paraguaia até meados de 1868, principalmente devido à dificuldade de acesso ao Mato Grosso. Naquela época, o único caminho para essa província consistia na navegação dos rios da Bacia Platina. Então, os principais acontecimentos da guerra. Os primeiros atos de agressão relacionados ao início da Guerra do Paraguai foram o aprisionamento de embarcação brasileira, ou seja, os primeiros atos de agressão relacionados ao início da Guerra do Paraguai foram o aprisionamento de embarcação brasileira, Marquês de Olinda, que navegava pelo rio do Paraguai em direção a Cuiabá, e a invasão do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, ocorrida em 26 de dezembro de 1864. O ataque paraguaio ao Brasil foi uma represália à invasão do território uruguaio, conduzida pelo governo brasileiro em favor dos colorados e contra os blancos, que eram aliados de Solano Lopes. A ocupação paraguaia no Mato Grosso foi conduzida por 7.700 soldados, que derrotaram facilmente as fracas forças de defesa dessa região. 875 militares do Exército e 3.000 membros da Guarda Nacional. Esse território continuou sob posse paraguaia até meados de 1868, principalmente devido à dificuldade de acesso ao Mato Grosso. Naquela época,
O único caminho para essa província consistia na navegação dos rios da Bacia Platina. Em seguida, as forças de Solano Lopes foram encaminhadas em direção ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai. Solano enviou milhares de soldados para o Uruguai com o objetivo de socorrer os brancos na guerra contra o Brasil, e os colorados. Em seguida, as forças de Solano Lopes foram encaminhadas em direção ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai. Solano enviou milhares de soldados para o Uruguai com o objetivo de socorrer os brancos na guerra contra o Brasil e os colorados. Para isso, solicitou a passagem por Corrientes para Mitre, presidente argentino. Mitre, que era aliado dos colorados na Guerra Civil Uruguaia, negou o direito de passagem às tropas paraguaias. Como consequência, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e invadiu Corrientes. Essa declaração de guerra ocasionou o surgimento da Tríplice Aliança, formado por Brasil e Argentina, juntamente com os colorados uruguaios, para lutar contra os paraguaios. Essa aliança foi formalizada em 1º de maio de 1865. Então, Mitre, que era aliado dos colorados na Guerra Civil Uruguaia, negou o direito de passagem às tropas paraguaias. Como consequência, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e invadiu Corrientes. Essa declaração de guerra ocasionou o surgimento da Tríplice Aliança, formada por Brasil e Argentina, juntamente com os colorados uruguaios, para lutar contra os paraguaios. Essa aliança foi formalizada em 1865. A ofensiva paraguaia no Rio Grande do Sul e em Corrientes foi um grande fracasso. As tropas paraguaias conquistaram a inimizade das populações locais por causa dos saques realizados e foram cercadas por tropas adversárias, sendo forçadas à rendição ou retirada. A partir dessas derrotas, que ocorreram na segunda metade de 1865, o Paraguai assumiu uma posição defensiva na guerra. Coube aos membros da Tríplice Aliança organizar os ataques contra as forças paraguaias, posicionadas defensivamente no sul do país. Para o Brasil, a guerra representava um verdadeiro pesadelo logístico, uma vez que acontecia em uma região de difícil acesso, distante dos grandes centros brasileiros. Um confronto extremamente importante para os rumos da guerra aconteceu em junho de 1865. Conflito importante. Esse confronto importante durante a guerra foi a Batalha Naval de Riachuelo. Dessa Batalha Naval de Riachuelo, a Marinha brasileira alcançou uma vitória importantíssima. Destruiu parte considerável da frota naval paraguaia e garantiu o controle das águas platinas para a Tríplice Aliança, isolando o Paraguai e impedindo-o de receber provisões essenciais para a continuidade da guerra. Então, na Batalha Naval de Riachuelo, a Marinha brasileira alcançou uma vitória importante, pois destruiu parte da Força Naval Paraguaia e garantiu o controle das águas platinas para a Tríplice Aliança, isolando o Paraguai e impedindo de receber provisões essenciais para a continuidade da guerra. Além da derrota em Riachuelo, as derrotas nas campanhas do Rio Grande do Sul
e em Corrientes mantiveram o Paraguai em posição defensiva. Apesar dessa fragilidade paraguaia, a longa duração da guerra, finalizada em 1870, explica-se pelos seguintes fatores: desentendimentos no comando dos exércitos da Tríplice Aliança atrasaram as ações militares. O comando das tropas era função de Bartolomé Mitre, mas problemas de convívio com o Marquês de Tamandaré atrapalhavam o gerenciamento das tropas e a tomada de decisões. Então houve desentendimento no comando dos exércitos da Tríplice Aliança. Os exércitos da Tríplice Aliança se desentenderam com o Marquês e Bartolomé Mitre. Marquês de Tamandaré e Bartolomé Mitre. Eles se atrapalhavam no gerenciamento de direções, de tropas. Outro fator que explica a longa duração da guerra é a geografia do território paraguaio, repleta de pântanos, impedia as movimentações militares e o melhor posicionamento de artilharia durante as batalhas. Também, outro fator que fez com que a Guerra do Paraguai tivesse longa duração foi o pouco conhecimento do território paraguaio. Resultado de anos de isolamento do Paraguai, dificultava as ações militares, uma vez que as lideranças militares tomavam ações mais conservadoras, motivadas pelo desconhecimento do mapa do Paraguai. Outro fator da longa duração da Guerra do Paraguai foi a maior disponibilidade de tropas para os exércitos paraguaios e moral mais elevado por terem sido convencidos por Solano Lopes de que a guerra era um conflito em defesa da independência paraguaia. Outros destaques podem ser feitos dessa fase defensiva do Paraguai na guerra, tais como as duas batalhas em Tuiuti, travadas em 1866 e 67, ambas com vitória da Tríplice Aliança, ou seja, o Paraguai teve uma fase defensiva na guerra, como nas batalhas de Tuiuti e Curupaiti. Então, as batalhas onde o Paraguai teve essa defensiva foi Tuiuti. Então, uma grande derrota brasileira ocorreu na Batalha de Curupaiti, ou seja, teve duas batalhas em Tuiuti em que o Paraguai foi derrotado. O Paraguai foi derrotado em duas batalhas de Tuiuti. Já na Batalha de Curupaiti, houve uma vitória do Paraguai e o Brasil foi derrotado na Batalha de Curupaiti, onde grande quantidade de soldados brasileiros morreu. Então, o Brasil sofreu derrota na Batalha de Curupaiti. O Brasil foi derrotado na Batalha de Curupaiti. E Paraguai foi derrotado em Tuiuti. Francisco Solano Lopes foi um ditador paraguaio de 1862 a 1870 e conduziu o país à guerra. A fase final da Guerra do Paraguai foi marcada pelo esgotamento do Paraguai e pelas sucessivas derrotas, com destaque para a capitulação da fortaleza de Humaitá em 1868 e a invasão e o saque de Assunção em janeiro de 1869. Depois da conquista de Assunção, a guerra transformou-se em uma caçada a Solano Lopes, que foi considerado traidor da pátria pelo governo provisório paraguaio a partir de 1869. Nesse período de 1868 a 69, os exércitos brasileiros foram liderados por
Caxias, o maior nome do Exército Brasileiro. A partir de finais de 1869, a liderança dos exércitos brasileiros, que foram liderados por Caxias a partir de então, foi assumida por já que Caxias era contrário à continuação do conflito. A caçada a Solano encerrou-se na Batalha de Cerro Corá, em 1870, quando soldados brasileiros mataram o ex-ditador paraguaio em Cerro Corá. Finalizava-se assim a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai foi finalizada com a morte de Solano Lopes em Cerro Corá. E Caxias já não era mais líder do exército. O líder do exército, no final de 1869, foi Conde Deu. E Solano Lopes foi morto na Batalha de Cerro Corá. Então, a Guerra do Paraguai encerrou-se na Batalha de Cerro Corá, com a morte de Solano Lopes. Consequências. A Guerra do Paraguai gerou consequências em diferentes graus para todas as nações envolvidas. No caso da Argentina, a guerra resultou na consolidação do território argentino e na derrota definitiva dos federalistas de Entre Rios e Corrientes. Apesar disso, o presidente Mitre não conseguiu eleger seu candidato nas eleições de 1868. No caso uruguaio, o país saiu também consolidado, com a superação definitiva das disputas políticas entre brancos e colorados. Apesar disso, o presidente Mitre não conseguiu eleger seu candidato nas eleições de 1868. No caso uruguaio, o país saiu também consolidado, com a superação definitiva das disputas políticas entre brancos e colorados. No entanto, o presidente uruguaio Venâncio Flores foi assassinado em Montevidéu, em 1868. Para o Brasil, a guerra gerou forte impacto na economia, uma vez que os gastos do Brasil foram 11 vezes o orçamento anual do país, em 1864. Além disso, o governo brasileiro saiu bastante endividado, sobretudo com bancos ingleses, em decorrência dos empréstimos feitos para financiar o conflito. A guerra também fortaleceu o exército como instituição e marcou o início da decadência da monarquia. O Paraguai foi a nação mais prejudicada na guerra. Afinal, grande parte das batalhas aconteceu no território paraguaio, o que lhe causou grande destruição material. A nação ainda foi obrigada a abrir mão dos litígios territoriais que tratavam com o Brasil e a Argentina. O país só não perdeu mais territórios para a Argentina porque o governo brasileiro tratou de defender a soberania do território paraguaio como forma de evitar o maior fortalecimento dos argentinos. Então, o Brasil só não perdeu mais território para a Argentina porque o governo brasileiro tratou de defender a soberania do território paraguaio como forma de evitar maior fortalecimento dos argentinos. Então, o caso paraguaio é muito complexo em termos de relação de mortes. Em relação à quantidade de mortos, o saldo foi o seguinte: Uruguai, 3.120 mortos, Argentina, 18.000 mortos, Brasil, 50.000 mortos. O caso Paraguai é mais complexo por causa da imprecisão nas estatísticas dos censos realizados no país após o conflito. Ao longo dos anos, diferentes estudos foram feitos sobre a quantidade de mortos na guerra, cujas estatísticas variaram
de acordo com os diferentes pesquisadores, entre 25 mil e 300 mil mortos. A estimativa mais aceita apontou para a morte de aproximadamente 150 mil paraguaios na Guerra do Paraguai.